Amém. Pode se assentar. Paz e graça do nosso Senhor Jesus. É um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. E eu olho aqui e eu vejo realmente que essa árvore deu grandes e lindos frutos. Né? São poucas pessoas bastante pessoas eu não conheço. E quando eu olho, eu vejo, nossa, está dando certo. É quando a gente olha para os frutos que a gente vê que a árvore é forte. Né? Então, fico muito feliz de ver vidas novas neste lugar. Tem muitos rostinhos que eu conheço, que eu amo. E, realmente, eu sou a única filha mulher do pastor Takemi. Mas saiba que se vocês entenderem o princípio de honra, se vocês sentam na mesa, vocês também são filhos. E quando nós entendemos esse princípio em nossos corações, nós passamos a ser filhos. Eu quero agradecer essa oportunidade. Quando a minha mãe falou para mim, eu falei, meu Deus, né, o que eu vou falar? Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, a gente fala daquele que a gente conhece. Então é muito simples falar do meu pai, porque eu caminhei com ele. E quando a gente caminha com alguém, a gente conhece, a gente tem intimidade, né? Então é muito fácil, talvez eu não conseguiria falar de alguma outra pessoa, porque eu não caminho, eu não tenho intimidade. É a mesma forma, quando a gente caminha com Jesus, a gente tem intimidade para falar dele. Então, eu peço que os irmãos estejam em oração, mas eu trouxe uma palavra simples. E a gente vai estar falando da nossa caminhada. Né? Eu estou aqui, né? Graças a Deus, Deus me deu 2 irmãos lindos, mas hoje eu estou aqui com meu irmão caçula, que faz parte dessa caminhada. Porque quando Deus nos levou para trilhar essa caminhada que foi representada aqui neste lugar, né, através dessa dança, através desses louvores que bateu tanto, né, nós estávamos juntos. E quando eu olho para a vida do meu pai, quando eu olho por tudo aquilo que nós passamos, ele me lembra muito Abraão. Abraão era um homem de fé, ele era um homem corajoso, ele era um homem obediente. E ele ouvia a voz de Deus. E muitas vezes, quando nós não damos certo, é porque nós não ouvimos a voz de Deus. Então, Abraão, quando a gente vai lá na história de Abraão, que é uma história muito conhecida, lá em Abraão 22, do versículo 1 até o versículo 14. Eu não vou ler, irmãos, porque eu creio que todos conhecem a história de Abraão, para não prolongar. E quando Jesus pede para que Abraão pegue o seu filho e suba, né? A palavra do Senhor diz lá, só vou lá no versículo 5. Só um momentinho. 22. No versículo 5 que diz assim, então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorar, voltaremos para junto de vós. Quando Abraão levou Isaque, o seu filho, ele já sabia que ele ia voltar, porque ele conhecia o coração de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Eu creio que quando nós éramos pequenos, que meu pai pegou eu e meu irmão, e minha mãe, eles eram muito jovens naquela época, né? Eles eram jovens, porque já faz muito tempo. Então, meu pai pegou eu e meu irmãozinho caçula, que é lindo, que eu te amo demais, e a gente foi para aquele lugar. Irmãos, não é glorioso, não é glamuroso fazer a obra fora, não é. Muitas vezes as pessoas falam, mas Japão, primeiro mundo. Não, não foi assim que aconteceu com a gente. Porque aqui nós tínhamos uma vida boa, uma vida tranquila, e não, aos meus olhos, como criança, nós não tínhamos necessidade de ir para aquele lugar. Mas a gente foi em obediência aos nossos pais, e os nossos pais em obediência a Deus. Glória a Deus pela vida deles, que entendem o chamado. E quando Deus nos levou para aquele lugar, eu e meu irmão, nós não entendíamos de verdade. Nós passamos momentos muito difíceis.
Nós ficávamos sozinhos porque meu pai e minha mãe não podiam ficar com a gente. A gente morava numa montanha e eu cuidava dele, ele cuidava de mim. Ele dormia abraçado comigo, porque ele tinha medo de acontecer alguma coisa comigo. E ele era apenas uma criança. Ele tinha 9 anos de idade. E nós fomos para aquele lugar. E muitas vezes eu acordei e falava, Senhor, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? E os propósitos estão naquela árvore. Qual é o seu propósito? Mas nós não entendíamos. Talvez se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, meu Deus, eu acho que aquela árvore estaria mais cheia. Muito mais cheia de igrejas. Então, Deus nos levou àquele lugar. Da mesma forma que Deus nos trouxe aqui de volta. Para nós vermos vidas que estão sentadas nesse banco, salvas. E nós fomos para aquele lugar, não foi fácil. Passamos por momentos muito difíceis. Por situações difíceis. E a gente começou a fazer a obra do Senhor. E a gente começou, e eu era pequena, meu pai falava para mim assim, pequena, 12 anos eu tinha. Meu pai falava para mim assim, filha, você precisa aprender a cantar em japonês para a gente ganhar. E eu falei, pai, o que eu vou cantar? E ele falou, pai, mas eu não sei nem cantar. Eu falei, não, você sabe, você canta desde pequena. E uma coisa que meu pai sempre nos fez foi nos encorajar. Pais encorajam seus filhos a amar e a seguir Jesus. E meu pai nos encorajava, e eu aprendi a cantar Ele é Exaltado. Foi o único louvor que eu aprendi, depois aprendi mais alguns. E ele ensinou a falar, Kami-sama nataishiteru, Jesus te ama em japonês. E nós ficávamos na praça, e graças a Deus que japonês é um povo educado. E nós panfletávamos, eles não podem jogar na rua, de alguma forma eles iam ler. Não sei se era no banheiro, se era no quarto, mas eles iam ler alguma vez, algum dia. E lá nós ficamos naquele lugar. E começamos a nossa primeira igreja. Eu encontrei uns rapazes na estação de trem, e eu estava lá andando de patins e cantando. Eles falaram para mim assim, nossa, você é crente? Eu falei, eu sou. Eu falei assim, vocês são crente? A gente canta. Eu falei, então vamos juntar todo mundo e vamos cantar, que eu vou levar um pastor fera, para falar do amor de Jesus. E ali nós começamos a nossa primeira igreja. Irmãos, eu não entendia. Eu sou mais chorando aqui a Meg, por isso a toalha. Eu não entendia muitas coisas. Mas uma coisa eu sei, que quando Deus chama alguém, entenda que tudo que Deus faz por completo. O propósito de Deus não é só para eles, eram para nós também. Porque Deus não separa família, Deus une família, porque família é um projeto de Deus. Não tem como a gente não caminhar junto com a nossa família. Deus nos fez para ser unidos. O meu pai é a cabeça, a minha mãe é o coração, e nós somos os braços. E nós necessitamos um dos outros. Então, quando eu falo, nossa, mas por quê? Porque nós somos uma família. E uma família precisa de alinhamento. E nós crescemos ali naquele lugar. E Deus começou a usar nossas vidas naquele lugar. Sofremos muito, não foi fácil. Da mesma forma que eu creio que quando Abraão estava subindo ali, Abraão já sabia que Deus já estava provendo. E eu creio que no coração do meu pai, nessa caminhada, ele sabia que Deus estava provendo. Ele sabia que o fruto que ele estava plantando naquele lugar, ele ia colher. E quantos frutos nós plantamos naquele lugar? Talvez frutos que a gente não viu, mas eles estão lá naquele lugar, porque nós temos contato com aquelas pessoas. E nós vemos que aquelas pessoas estão crescendo e a obra continua, porque o amor de Deus está em todos os lugares. E eu creio, irmãos, que a nossa caminhada, quando nós estávamos lá naquele lugar, eu creio no propósito de Deus, que quando o Senhor, com o tempo eu me casei, o Aliança casou, nós tivemos filhas, e eu vejo, olha, uma flecha lançada. Então eu falo, Senhor, eu dei certo. Eu acho que quando nossos pais olham para nós, eles falam, eu dei certo. Muitas vezes a gente pensa, o que é dar certo? Será que eu construir uma mansão? Será que eu construir uma casa? Ter várias coisas? Não. Dar certo é você fazer aquilo que Deus propôs para você, que é o ID. É você ganhar almas para Jesus. É você olhar para os seus filhos, estando servindo a Deus, adorando o Senhor de todo o coração. É quando você olha a sua flecha ser lançada, e ela vai adiante.
para nós, como servo de Deus, isso é o dar certo. Eu olho para a minha vida, de verdade, irmãos, eu falo, gente, eu dei certo. Quando eu vejo a minha filha ministrando neste lugar, eu falo, Senhor, valeu a pena. Porque se eu não tivesse ido para aquele lugar, Deus, eu não teria tido a minha filha. Valeu a pena. E talvez valeu a pena porque ela caminhava com o avô dela, ela caminhava com a avó dela. O avô dela ia pregar em lugares, aquele toquinho de gente adorava o Senhor. Então valeu a pena. Irmãos, não me arrependo de nada daquilo que eu vivi. Faria tudo de novo, se fosse para acompanhar o meu pai. Porque eu sei que debaixo da proteção dele, debaixo da graça de Deus, eu sei que o Senhor estaria cuidando de mim. Porque vale a pena. E lá fomos nós. E lá fomos nós, continuamos essa missão, até que Deus mandou nós voltarmos para cá. E voltamos para cá. E agora foi algo muito grandioso. Começamos na garagem da casa do meu pai. Foi muito bom. Mas não incomodava mais ninguém ali naquela garagem. Com o tempo que lá começou a crescer. Aí a gente arrumou um lugarzinho e foi lá num hotel. E lá também naquele hotel, de repente, não dava mais. Aí já começou a entrar vidas, que eu olho para cá, pessoas tão especiais que Deus colocou nas nossas vidas, como a tia Ovídia, o Dioninha, a Nayara, o Gilson. Né? Eu não posso falar de todos, mas que todos que estão aqui fazem parte dessa árvore, fazem parte das nossas vidas. Pessoas que eu amo muito, pessoas que eu oro muito, pessoas que eu olho para elas e vejo o amor e a honra de Deus pela vida dos meus pais. E sempre eu oro muito para que Deus coloque pessoas que honrem Ele, que amem Ele, da mesma forma que eu amo e honro o meu pastor. Todos sabem que eu faço parte da igreja Paz Church lá de Guaratuba. Eu tenho um amor tão grande pelo meu pastor, um amor tão grande pela minha pastora, porque eu entendo o princípio de honra. A honra não é para abençoar ele, a honra é para abençoar nós. Quando nós entendemos esse princípio de honra em nossas vidas, as nossas vidas mudam. A gente vira uma chave nas nossas vidas e Deus começa a trabalhar em nós. Porque se tem algo que Deus ama, é honra, é gratidão. E quando eu estou lá, eu falo, pastor, eu amo tanto o Senhor. E eu oro todos os dias para Deus colocar pessoas que amem meus pais. Da mesma forma que eu te amo. E eu sou uma filha obediente. Vocês podem perguntar para ele. Se ele falar para mim, Laura, fica sentadinha aqui enquanto eu estou pregando. Eu fico ali o tempo inteiro. Porque eu entendo também o princípio de obediência. Amados, e quando a gente entende esse princípio de obediência em nossas vidas, meu Deus, como Deus nos abençoa. Como Deus nos abençoa. E uma coisa que meu pai sempre foi, que eu aprendi com ele, obediente. Obediente. E eu dou graças a Deus, por meu pai não ouvir o coração dele, mas ouvir a Deus. Talvez como o pai, se ele tivesse ouvido o coração dele, nós não teríamos ido para o Japão. Talvez o meu pai, se ele tivesse ouvido o coração dele, ele jamais teria saído daqui. Mas ele ouviu a voz de Deus. E graças a Deus por isso. Porque nós somos movidos por Ele. E tudo que nós fazemos é para Ele. Toda a honra e toda a glória somente para Ele. Então, muitas vezes, nós tomamos nossas próprias decisões. Né? Achamos que somos o autor das nossas vidas. Mas quem que é o autor das nossas vidas é Jesus. E quando Jesus fala conosco, quando Deus nos toma, que nós entendemos o que Deus quer para nós, nós obedecemos. Eu creio que o meu pai fala para vocês, né? Gente, o abecedário de Deus, do homem é ABC, de Deus é obedecer. Quem já ouviu isso? Bom, é isso aí. Ele fala sempre isso, né, para a gente. E eu aprendi isso com meu pai, e eu levo isso, falo isso para minhas amigas, falava isso para meus discípulos, porque realmente o vocabulário de Deus é obedecer. E é tão gostoso quando nós temos um pastor que ama Jesus acima de todas as coisas. Gente, eu posso falar um pouquinho do meu pai. Eu nunca conheci uma pessoa
que tem um coração tão bondoso. Uma pessoa tão rendida aos pés de Jesus. Uma pessoa tão confiante naquilo que Deus pode fazer. Eu vejo quando eu era discípula dele, que eu fazia discipulado com ele, eu falava: Senhor, eu quero um dia ter a sabedoria desse homem, Senhor. Eu quero ter essa sabedoria de poder falar do Senhor com tanta intimidade. Só que eu entendi que nós só podemos falar com intimidade quando nós buscamos. E eu acho tão lindo, tão lindo. Todo dia de manhã vocês devem receber no celular de vocês. Ele manda uma mensagem. E eu agradeço ele e falo: Pai, obrigado por você tirar um tempo da sua devocional para nos abençoar. Irmãos, muitas vezes no decorrer do nosso dia nós nem pegamos a Bíblia. É errado nós como servos do Senhor. Muitas vezes nós nem paramos para orar. E Ele divide todo dia com nós essa devocional. Ele nos abençoa através das palavras, num telefonema, né? De parar e ter tempo conosco. E muitas vezes eu olho para o meu pai, às vezes eu ligo para ele está fazendo alguma coisa, com a minha mãe, então eu tenho que marcar um horário para mapeamento, porque eu nunca consigo falar com ela está sempre na igreja. E eu falo: meu Deus, de atrás eu mandei para a Radassa, marca um horário para mim lá com a avó, para mim poder falar com ela. A Radassa: eu vou ver, tia, talvez só em dezembro. Falei: uau, tá corrida, bichinha. Falei: então tá bom, então marque em dezembro que eu quero fazer. Mas é verdade, irmãos. Muitas vezes, nós como os filhos, né? Eu falo, hoje eu não tenho mais ciúmes, tá, irmão? Mas eu já tive. Eu falo: meu Deus, meu pai e minha mãe não têm tempo para mim. Está o dia inteiro na igreja, o dia inteiro cuidando das suas ovelhas. Eu falava: meu Deus, um dia minha mãe podia cuidar de boi, dar mais dinheiro. Porque ovelha não dá dinheiro, não. Ovelha dá trabalho, mas boi dá dinheiro. E eu falava isso para meu pai, para falar: misericórdia, filha. Mas é verdade, porque eu queria ter tempo com meus pais. Porque meu pai estava sempre cuidando das ovelhas. E hoje eu entendo isso. E eu amo isso. E eu vejo como é grandioso, porque o olhar dele não é voltado a nós. O olhar dele é voltado para Jesus. O olhar dele é voltado para aquele que um dia entregou a vida por amor a ele. Eu não poderia entregar minha vida por amor a ele. Mas Jesus entregou. Entregou de tal forma que quando ele entregou a vida para Jesus, ele entendeu que ele faria tudo aquilo que Deus pedisse para ele. Ele entendeu de primeira o amor de Deus. E ele conta isso: filha, quando eu aceitei Jesus, eu falei: eu vou te servir 100%. Né? E que nós possamos realmente ter esse coração de servir o Senhor 100%. Né? Muitas vezes a gente só serve 10, 20. Porque muitas vezes não queremos mexer na área do nosso coração. Quantas vezes somos tão orgulhosos que não deixamos ninguém mexer, muito menos Jesus. Que nós possamos fazer uma reflexão de nós mesmos. Quanto % você tem se dado por Jesus? Esses dias eu estava fazendo uma reflexão da minha vida dentro do meu carro. O Espírito Santo de Deus falou para mim: quanto % você me serve? Aí eu falei: 50? Ele falou: nossa, metida você? Tem certeza que é 50? Eu falei: não é 50, Senhor. Você tem certeza que é 50? Eu comecei a chorar. Qual que é a porcentagem que nós temos servido Jesus? Qual tem sido a nossa porcentagem em amar a Deus e servir a Deus de todo o coração? Às vezes a gente faz tantas coisas, fazemos tantas coisas no nosso dia a dia, mas quantas vezes nós paramos para adorar o Senhor? Para engrandecer ao Senhor, para buscar a Deus de verdade, para tirarmos um tempo de intimidade. Irmãos, eu aprendi algo na minha vida, que quando a gente leva para Deus as nossas necessidades, Ele é o único que pode mudar. Por muito tempo a gente bate a nossa cabeça, por muito tempo a gente passa por momentos difíceis, porque nós não falamos com a pessoa certa. Eu vejo Jesus, quando Ele caminhava naquela multidão, tinha pessoas que estavam só na multidão, tinha aquelas pessoas que andavam em volta dEle.
via os milagres de Jesus, presenciava os milagres de Jesus, vivia os milagres de Jesus. Tinha pessoas que só olhavam os milagres de Jesus e estavam distantes, porque a palavra do Senhor diz que multidão os seguiam, e eles eram apenas multidões. E muitas vezes eu fiquei só nessa multidão. Mas quando eu entendi que chegar perto da orla de Jesus, que chegar perto da graça de Jesus, ali eu ia ter cura, ali eu ia ter amor, ali eu ia ter paz, ali eu teria algo que transformasse o meu coração, algo que preenchesse o meu coração de verdade. Eu comecei a caminhar ao lado de Jesus. Sai da multidão e venha do lado de Jesus, aonde você vai receber os milagres de Deus. E quando eu entendi isso na minha vida, hoje eu olho para o meu pai, eu caminhava do lado dele e eu via, através dele, Jesus fazer milagres. Eu falo, Senhor, um dia eu quero ser assim, Pai, eu quero orar, pessoas serem curadas, pessoas serem transformadas, eu quero poder falar do seu nome, e hoje eu posso viver isso na minha vida. Eu moro ali em Guaratuba, e Deus, Ele tem usado eu do meu jeito, gente. Eu sou bem, assim, brincalhona, bem diferente da Meg, que é mais séria, diferente da minha mãe. Eu sou bem brincalhona, e lá Deus usa eu do meu jeito. Eu tenho um delivery de comida japonesa, e eles não chamam comida japonesa, eles falam delivery da tia Lauren. E aquele lugar, eles ficam lotados de jovens, de pessoas, onde a gente fala do amor de Jesus. E as pessoas vão ali e eles querem conversar sobre o amor de Jesus. Porque você vê hoje pessoas sedentas do amor e da graça de Jesus. E quando eu venho para Campo Mourão, eu converso bastante com meus pais, e eu venho aqui, eu vejo para mim pessoas sedentas do amor e da graça de Jesus. Que nós possamos estar sempre, sim, firmes, inabaláveis, na rocha que é Jesus. Quando a minha filha resolveu vir para Guaratuba, irmãos, eu me senti muito sozinha, porque a Meg é minha amiga, muito minha amiga. E eu falei, meu Deus, né? Falei, meu Deus, e agora, né, eu vou ficar sem minha filha, minha companheira, minha irmã. Falei, Jesus, o que eu vou fazer? Mas Deus tinha um propósito maior para ela. Porque uma flecha, ela não pode ficar guardada porque ela apodrece. Uma flecha, ela não pode ficar escondida porque ela estraga. Deus fez flechas para ser lançadas. E hoje ela está aqui. E eu vejo, meu Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor tem lançado. E eu tenho mais 2 filhas. E são flechas que estão sendo lançadas para Jesus também. Amados, o que mais eu vou falar, Jesus? E eu creio que, por muito tempo, nós falávamos muito sobre ir naquele lugar onde nós estávamos. E a gente, voltando para cá, né? E Deus deu para nós este lugar, essa igreja, onde a gente começou esse ministério. Eu lembro quando a gente começou esse ministério, eu cantava aqui junto com a Nayara, com o Dioninha, e a Nani, que não está aqui. Aí tinha a Kelly também. Então, nós éramos um grupo de louvor bem gostoso. Mas Deus levantou este lugar e a gente começou também a ganhar muitas vidas para Jesus. E hoje eu olho para cá e eu vejo tantas pessoas novas. Eu fico tão feliz de ver pessoas novas. E a Meg sempre está falando para mim, mãe, pensa num povo abençoado, num povo que honra, que ama meu avô. Mãe, pensa que lugar lindo, gostoso. E o meu coração se alegra, às vezes tenho vontade de voltar, mas eu creio que ainda não é o tempo. Deus sabe de todas as coisas. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus falou muito no meu coração sobre honra. E nós, como os filhos, a gente devemos honrar os nossos pais. E eu agradeço a Deus muito pela vida do meu pai. Eu não gosto de falar muito dele porque eu choro, porque ele é a paixão da minha vida. Eu falo que ele é o meu primeiro amor, e vai ser sempre o meu primeiro amor. E por muito tempo, o meu pai, ele está sempre nos abençoando. Ele é um pai que ora,
Ele é um pai que jejua por nós. Ele é um pai que nos afaga com muito amor. Ele é um pai dedicado, amoroso, prestativo. Ele é um pai que nos aconselha. Não tem tempo ruim. Ele é um pai que sabe falar com amor. Ele é um pai que nos encoraja. Ele é um pai que nos protege. Ele é um pai que nos pega no colo quando nós precisamos, que deita ao nosso lado. E a minha infância foi marcada de muito amor. De muito amor. Eu não tenho palavras para dizer que... Eu não consigo lembrar de nenhum momento onde que meu pai, alguma vez, me destratou. E ele sempre nos tratou com muito amor. Ele era um pai que brincava conosco. Ele era um pai que corria na chuva quando estava chovendo. Fazia competição de burquinha, não devolvia. Ele era o pai que... ele não devolvia. Se ele ganhava, a gente podia chorar, irmãos. Chorar mesmo. Ele falava, você perdeu. E ele não dava. O Fralian chorava muito por causa do batatão. Eu quero meu batatão. Ele chorou até hoje. E aí, ele não devolvia mesmo. Ele podia chorar. Podia espernear. Ele fazia competição de bala. Ele ganhava, chupava mais que nós, porque a boca dele era maior. E nós sempre perdia. Ele era um pai assim. Ele era. E assim, era muito gostoso. Chocolate, então, ele escondia embaixo da coberta, eu acho. Ele ganhava de nós sempre. Então, nossa infância foi marcada de muito amor, de muita alegria. Então, eu não tenho mais palavras para dizer o quanto nós amamos e honramos nossos pais. Porque nós entendemos esse princípio de honra, para que nossos anos se prolonguem na terra. Hoje, meu pai está fazendo 70 anos, e eu dividi 44 anos com ele, irmão. Não parece, mas eu tenho 44 anos, tá? Eu sei que não parece, mas eu tenho 44 anos. E eu estava conversando com meu pai hoje, ele não falou, mas aqui, perante os irmãos, ele vai falar. O dia mais feliz da vida dele foi quando ele fez 26 anos que eu nasci. Não foi, pai? Olha lá. Eu fico feliz de falar porque os irmãos viram, né? Vocês são testemunha, a palavra do crente é sim, né? E não, e fora disso, não é de Deus. E foi quando eu nasci, quando eu tinha 26 anos. E nessa caminhada, ao lado do meu pai, eu pude presenciar o amor de Deus. O meu pai nos ensinou o maior tesouro de todos, que é amar Jesus acima de todas as coisas. O meu pai nos ensinou que sem Jesus nós não somos nada. Meu pai nos ensinou que para nós chegarmos ao lugar mais importante do mundo, nós temos que morrer para nós mesmos e tomar nossa cruz e seguir a Jesus. O meu pai me ensinou que no mundo não seria fácil, nós teríamos aflições, mas Deus já havia vencido por nós. O meu pai nos ensinou que quando nós servimos Jesus, tudo nós podemos, que nós somos fortalecidos em Cristo Jesus. Meu pai nos ensinou que quando nós servimos a Deus, quando nós servimos a Deus de todo o nosso coração, nada vai nos faltar. Em todo momento, quando eu ligo para o meu pai, pai, você já orou? Qual que é a sua aflição? Vamos orar. Porque ele entende que tudo que nós precisamos, necessitamos, vem de Deus. Meu pai sempre nos ensinou que a nossa dependência é em Jesus. Necessitamos sim de pessoas, necessitamos sim de amigos, mas depender somente de Deus. E quando nós temos esse ensinamento nos nossos corações, não há o que possa nos derrubar. Não há o que possa nos derrotar, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. E nós somos os galinhos, o nosso pai é aquelas raízes firmadas, porque Jesus é a nossa rocha, mas a raiz tem que ser forte. E nós temos uma raiz forte, vocês têm uma raiz forte na igreja de vocês. Vocês têm uma raiz forte, irmãos, tenho certeza disso, eu estou falando de alguém que eu conheço. Vocês têm um pastor abençoado, um pastor que ama a vida de vocês, um pastor que jamais vai medir esforços para buscar qualquer ovelha, onde quer que ela esteja, porque ele ama as ovelhas, ele ama o princípio que Deus colocou e estabeleceu no coração dele.
Ele e a minha mãe, ele ama as ovelhas. Eu sou testemunha disso, irmãos, porque eu passei 44 anos com meu pai, ouvindo ele falar das ovelhas. O amor que ele tem por cada um de vocês. E por cada vida que já passou na vida dele. E não foi pouca não, irmão, foi muitos. E muitos. E quando eu converso com meus irmãos que não estão aqui mais hoje, eles falam, Temi, que saudade do pai, porque lá no Japão eles chamavam meu pai de pai. Que saudade do pai. Mana, que saudade do pai. Porque eles entendiam o princípio de honra e amor. E lá nós éramos todos mesmo uma família, nós sentávamos à mesa. Que vocês possam viver esse amor, essa graça de Deus na vida de vocês. Eu, como filha, eu peço que vocês amem e honrem o pastor de vocês. Para que a vida de vocês se prolongue sobre a terra. Para que vocês sejam abençoados em tudo aquilo que vocês forem fazer diante da graça de Deus. Amém?